Olá, sempre me pergunto sobre por que há tanta desigualdade e há tantas diferenças no mundo, no planeta, no caso, já que o mundo é muito mais vasto do que o nosso planeta, confere? O problema maior para perceber isso é que a gente não se coloca dentro de um organismo como um objeto que pensa, que sente, que se comove, que age, que reage e que cocria, né? Por estarmos dentro de um ambiente que não tem o lado de fora, o universo não tem o lado de fora, mesmo quando a gente fala das coisas que estão fora de nós nos esquecemos que o que está fora de nós está dentro do universo, não está fora do nosso habitat cosmológico. Logo, tudo e qualquer coisa que você põe em movimento tem a ver com o uso da energia, como que você usa a energia. Chame de energia o que você quiser, né? Porque há muita gente falando de energia, mas esquece que precisaria ter conhecimento profundo da física, da quântica, da química, da biologia, de todas as ciências que envolvem o uso, a execução e o resultado da energia. Ora, como objetos cosmológicos que pensamos, sentimos, nos comovemos, agimos e reagimos, nós estamos completamente à mercê do uso da energia. Portanto, aprender a usar a energia é fundamental. E isso nos foi negado, né? E ainda nos é negado. E agora, com o agravante que os meios de comunicação são rápidos, né? No fazer das notícias, algumas falsas, muitas delas falsas, outras apenas conjecturais, e outras mais sempre longe de uma verdade e sempre atendendo a uma demanda financeira, sempre algo que possa trazer um status, trazer uma audiência muito forte, para que esse status e essa audiência signifique anunciantes e esses anunciantes signifiquem dinheiro. Então, na verdade, toda essa trama, não é, esconde de nós o fato de que nós precisamos ser evolutivos a cada dia, ao ponto de gerenciarmos a energia da melhor forma que aprendermos, da melhor forma que pudermos. O que não podemos e não devemos é simplesmente nos tornarmos caixa de ressonância do que os interesses milenares querem, tanto política, quanto religião, quanto economia, quanto até mesmo a arte, em alguns casos, vai nos colocar diante de uma figuração ou configuração rotineira na qual nós somos meros imitadores, meros repetidores de padrões, procedimentos, idealizações e até mesmo de idiosincrasias, não é? De quem está nos comunicando algo. Hoje nós temos uma onda enorme de influencers e a gente se pergunta muitas vezes pelo que eles dizem, pelos que eles respondem, pela vida privada, pelas coisas que trazem. Essa pessoa influencia tanto por quê? Essa pessoa é tão seguida por quê? Né? Então nós temos pessoas despreparadas nos preparando para melhorar a vida, quando elas muitas vezes não têm sequer a competência de gerenciar a sua própria vida. Do que eu estou falando? Eu estou falando de um núcleo pessoal, individual, insubstituível e intransferível que há em cada pessoa. Esse núcleo eu chamo do ponto de convergência da existência dos seres com a origem, com a funcionalidade cosmológica. Ora, do que você está falando, José? O que é isso? Então, eu te digo o seguinte: quando nós fomos incididos no universo, a gente não sabe aonde, em que ponto, a gente não sabe se foi no planeta Terra que a gente se incidiu e se surgiu como
um bloco individual que pensa, que sente, que se comove, que age e reage. A gente não sabe onde isso aconteceu. Pode ser que essa experiência que nós estamos vivendo na Terra seja o desdobramento de outras experiências que não está registrado, que não estão registradas na nossa consciência e que a gente não tem sinais, a não ser quando intuímos alguma coisa, quando percebemos alguma coisa de si para si, quando a gente percebe, se inspira e recebe algumas revelações abstratas, que se tornam concretas porque nós as pensamos, as sentimos, as analisamos e às vezes as colocamos em órbita da nossa própria vida, gerando algumas coisas que a gente pode chamar de criatividade. Ora, eu não sei onde eu comecei, como ninguém sabe aonde começou. Eu não sei como de repente eu me tornei individual. Uma coisa que quando as pessoas querem saber alguma coisa de mim, me perguntam, elas não adivinham o que está dentro de mim. Então existe algo dentro de mim que é meu, e se existe algum cúmplice ou algum coparticipante compartilhando comigo isso que está dentro de mim, eu posso chamar isso de Deus, de Alá, de Oxalá, eu posso chamar do nome que eu quiser, do nome que eu aprendi, né, a chamar de, mas não sei se o certo seria nominar. O certo é eu saber, é sobre isso esse vídeo. O certo é eu ter certeza que eu estou ligado a uma grande fonte que me manifestou, que em algum momento me fez incidir. Se isso foi uma criação, se foi uma produção espontânea, se foi resultante do trabalho dos átomos, das moléculas, a ciência um dia vai trazer, provavelmente a gente tem hoje no evolucionismo, via Darwin, a gente tem informações de como esta vida física surgiu, mas a gente não tem informações, ou pelo menos não temos mais do que conjecturas e assim imaginações a respeito do que possa ser o pensamento, o sentimento, que são coisas impalpáveis, mas ao mesmo tempo concretas, porque elas mexem com o nosso formato vivencial, mexem com o que nós fazemos, com o que nós respondemos. Então é muito interessante que a gente comece a pensar que a gente não está solto no universo, e isso tem muito a ver com esse núcleo. Há um ponto em cada pessoa que faz dessa pessoa alguém privilegiada, naturalmente e espontaneamente, claro, como todas as outras, que recebe energia contínua, e essa energia contínua que faz a gente abrir os olhos, falar, sentir, se comover, responder, criar, fazer alguma coisa. Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando da matéria-prima da vida. Nós temos energia. De onde vem? Onde chega? Quem é que impele essa energia? Normalmente a energia chega espontaneamente. O que é feito dela, aí sim, depende de vários fatores. E geralmente esses fatores são externos. Geralmente é a forma como nos tratam, as dificuldades que a gente tem na vida, o abandono em alguns casos, o abuso, o preconceito, o achatamento social feito pela política, a limitação feita pela religião. Então você tem vários fatores externos que pega a tua energia de surpresa ou por hábito e faz com que a tua energia se direcione de uma forma, entre aspas, conduzida, ainda que você não perceba o que é, mas é conduzida por fatores que você poderia transformar se você tivesse consciência de que a tua energia te pertence e de que a condutibilidade dessa energia, a condução dessa energia para um determinado fim é tua, te pertence. Entende isso? Então, quando eu estou falando de núcleo, eu estou falando de uma fonte de poder dentro de cada pessoa. Todos nós temos isso, todas nós temos isso. Compreende isso? Pois bem, vamos lá. Na nossa filosofia aqui da Tribo de Estrelas, nós temos uma estrela e essa estrela tem um centro, esse centro é o núcleo, que é esse ponto do qual eu estou me referindo.
Todos nós temos. Então, eu digo que nós somos sim estrelas no chão. Para sermos estrelas no chão, nós precisamos brilhar. A gente tem que lembrar daquela canção do Caetano. Gente é para brilhar e não para morrer de fome. Você pode completar essa frase: e não para ser refém de uma religião, não para ser refém dos modus operandi da política, não para ser refém dos métodos cruéis da economia global. Gente é para brilhar como estrela no chão. É disso que a gente fala. Então, para isso, a gente precisa ter alguns procedimentos que inverta a forma perversa como a nossa energia é manipulada de forma indireta, porque nós não percebemos que estamos sendo manipuladas. Por não percebermos, nós simplesmente vamos respondendo aos estímulos que vêm. Por isso que a carga sensorial, ela é perigosa, ao mesmo tempo que ela é importante, porque é o que nos faz vibrar, é o que faz com que a gente se sinta vivo, que a gente sinta cheiro, sabor, gozo, que a gente experimente sensações fantásticas, né? A carga sensorial, ela também é responsável por boa parte, se não toda parte dos nossos desejos. E os nossos desejos, quando eles são genuínos e bem intencionados, os nossos desejos nos dão respostas harmoniosas. Quando não, os nossos desejos se tornam insatisfações. A gente começa a fazer comparações com como as outras pessoas vivem. Muitas vivem melhor que nós, pelo menos em tese, e a gente fica achando ou crendo que o universo não nos favorece, que o universo é injusto. Você pode colocar no lugar do universo Deus ou deusa, não sei qual é a tua crença, ou nada, simplesmente para os ateus, simplesmente a perversidade mesmo do sistema civilizatório, enfim. Mas de qualquer forma, a gente criou não um método, porque não existe uma metodologia, mas a gente criou uma ideia, né, a respeito de como a gente poderia começar a inverter o problema da condutibilidade da energia. Então vamos dividir aqui em 8 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: todas as pessoas recebem energia espontânea e gratuitamente, de forma contínua. Não há nenhuma pessoa, nenhum ser no mundo que não receba energia. Será que ela recebe ou ela contata a energia porque ela está dentro, como eu disse, de um ambiente fechado, porém enorme, dá a impressão que ele não tem fim, porque ele é enorme. Eu também duvido que tenha fim. Assim como a gente não sabe do começo, a gente não vai saber do fim. Então a gente está nesse meio. E esse meio, como disse Einstein, é tudo energia. Então nós estamos realmente tomados por energia, mergulhados na energia. Nós estamos sendo tocados pela energia. Mas essa energia, ela é aleatória? Não, é uma energia contínua e imanente. Então, o tempo todo, essa energia está aqui. O que faz o nosso recorte individual se tornar mais notável, se tornar mais tranquilo, mais em paz, mais saudável? É exatamente como a gente lida com essa energia, como a gente age a partir dessa energia. E é óbvio que nós temos fatores ou vetores para que essa energia seja movimentada. A gente pode dizer que é o nosso ego, a nossa personalidade, o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas emoções. E óbvio, por conseguinte, todos esses 5 elementos a que eu me referi, ego, personalidade, mente, sentimento e emoção, a resultante dos estímulos colocados em movimento por esses 5 eixos, vai dar o resultado através da nossa conduta, através da nossa ação, através das respostas que nós damos ao mundo e às pessoas do nosso entorno. Então, na verdade, nós precisaríamos verificar como é que está o nosso ego, como é a nossa personalidade, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de nos comover. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, de uma forma simultânea mesmo dentro da gente,
e que é o que a gente chama de vontade, de desejo, de criatividade, de ação, não é? Tudo isso tem a ver exatamente com a condutibilidade da energia. A energia chega ou se manifesta em nós, porque nós estamos manifestados dentro dela como indivíduos, e como indivíduos atuando com a energia, nós vamos, de certa forma, canalizar, primeiro pelo nosso ego, depois pela nossa personalidade, pela mente, pelo sentimento e pela emoção. E depois a resultante vai ser a nossa ação, como eu já disse. Porém, nós estamos esquecendo de um detalhe, que é o instinto. O nosso instinto, ele tende a automaticamente dar respostas, sem necessariamente passar pelo ego, pela personalidade, pela mente, pelo sentimento e pela emoção. Então ele vai direto para a ação. E quando o estímulo instintivo é que comanda, aí a gente vai lidar com violências de diversos tipos. Com a raiva, com o medo, com a agressão, com o enfrentamento desajeitado das coisas que são vulneráveis diante de nós, da vulnerabilidade que a gente experimenta diariamente. Então essas coisas, quando são apenas instintivas, e boa parte das pessoas ainda está muito na fase instintiva, é que faz com que a gente diga que o mundo é incompreensível, é injusto, é cruel e tal. A gente sabe que os políticos, alguns líderes religiosos, e principalmente as pessoas que lidam com a economia, elas são altamente instintivas. O que quer dizer isso? Elas não pensam nas consequências que causam na vida das outras pessoas. Naquele momento elas querem que o seu Deus seja o melhor, que o seu partido ou a sua ideologia seja melhor e que o seu lucro seja o melhor e o maior. Isso é instintivo. É mais ou menos quando você coloca a comida do seu cão. Você colocou no lugar certo, ele já vai direto para comer, instintivamente, não é? Ele quer saciar aquela vontade dele naquele momento. E outra, se tiver um outro cão que não chegou, aquela comida ali, dificilmente ele vai pensar em deixar para o outro comer depois, porque é instintivo. E é assim que a humanidade funciona. Ela tem energia, mas ela oferece a condutibilidade da sua energia de acordo com o seu instinto, não diria nem de sobrevivência. No caso dos pilares civilizatórios, política, religião e economia, eles agem não para sobreviver, mas para explorar, vilipendiar, controlar, condenar, culpar. Então é muito interessante que a gente perceba que nós estamos dentro de um ambiente, agora estou falando especificamente do planeta, dentro de um ambiente altamente perigoso, porque ele é altamente falso do ponto de vista de fraternidade, do ponto de vista de comunhão, de compaixão, de empatia, de inclusão. E isso muitas pessoas não têm culpa. Os agentes que a gente vê diante da gente, e a gente quer condenar e tudo mais, muitas vezes esse agente aprendeu completamente errado. É um sistema completamente equivocado. E nós estamos sendo vítimas do mau uso da energia o tempo todo. Chamando de energia exatamente essa fonte poderosa que vibra dentro da gente e faz com que a gente se sinta vivo. A gente só se sabe que está vivo porque a gente está sendo movido pela energia vibrante, com